Fala galera, mais um vídeo para vocês. E pessoal, neste vídeo vamos falar sobre grupo técnico sim e entidade não, legal? Então, vamos falar neste vídeo sobre criar e associar grupos técnicos em chamados e as vantagens de você utilizar grupos técnicos ao invés de entidades, legal? Então, principalmente para você que até hoje usa a entidade para referenciar a equipe técnica atendedora, esse assunto vai ser bem interessante para você e para você também que ainda não sabe como é que você cria grupos técnicos e associa em chamados no GLPI, legal? Então, pessoal, o intuito desse vídeo aqui é equipes técnicas em atendimento deveriam ser grupos técnicos e não entidades. O principal motivo é que esse é o modelo mais utilizado e o mais vantajoso pensando em produtividade e relatórios, legal? E aí, pessoal, quais são os vídeos relacionados aqui a este vídeo de hoje? Ou seja, que vídeos do canal podemos referenciar como informação complementar a este vídeo aqui, beleza? Tem um vídeo que nós falamos sobre como funcionam as entidades, está aqui na descrição. Também tem outro vídeo que nós falamos sobre como funcionam as regras de negócio, também vai estar na descrição. Também tem outro vídeo que é como você pode garantir grupo técnico em relatórios, legal? Outro vídeo de como é que você escalona chamadas no GLPI utilizando grupos técnicos. Tem também outro vídeo de como é que você soluciona um chamado da maneira correta. Também tem outro vídeo de como é que funcionam as categorias no GLPI, como é que você cria e qual que é o sentido delas. Também tem outro vídeo de como é que você cria em massa e importa categorias, ITIL, legal? Utilizando o plugin Data Injection, e tem também um treinamento sobre formulários. Então, várias coisas que vamos falar aqui hoje, vocês podem pegar esses vídeos para complementar a informação que vai ser falada aqui hoje, legal? Mas, lembrando mais uma vez que o intuito desse vídeo é falar sobre grupos técnicos, então se esse assunto te interessa, fica até o final. Vamos lá? Ué, funcionou não. Vou tentar de novo. Bom, pessoal, falando aqui sobre grupos técnicos, vamos passar por algumas etapas. A primeira etapa é você criar os grupos técnicos. Então, bem resumidamente, administração, grupos. Aqui nessa tela você vai criar todos os grupos técnicos que você desejar, de todas as áreas. Essa é a primeira etapa, o primeiro ponto. E aí, quando você for criar o grupo aqui no adicionar, é bem simples, você coloca o nome do grupo, tá? Por exemplo, aqui, ó, teste. Você sempre marca entidades filha para garantir que aquele grupo vai funcionar em qualquer entidade que for preciso, beleza? E aí, fazendo um comentário, o atribuído, esse campo aqui, ó, atribuído, é o que diz para o GLPI que aquele grupo é um grupo técnico, beleza? Então, para você dizer que aquele grupo ele é um grupo que é passivo de atribuição, é um grupo que pode ser responsável de algum chamado em algum momento, é esse campo aqui que fica marcado para garantir isso. Aí você vai criar os grupos que você quiser, a quantidade. Aqui nesse exemplo eu já tenho alguns grupos criados aqui, eu vou só seguir a explicação. Eu vou, por exemplo, pegar aqui o grupo compras, tá? E aí a gente já passa para a segunda etapa. Vou até apagar os usuários aqui, que é o quê? Você associar as pessoas técnicas nos grupos técnicos criados, beleza? Então aqui na aba de usuários você vai escolher o usuário. O delegar, não vou saber explicar para vocês, a grosso modo falando, não tem utilidade nenhuma nele, mas marca, é bom marcar aqui por padrão. Vou pegar outro usuário também, a Ana Souza, por exemplo, vou botar o delegar aqui. Aí pula para o próximo grupo, aí você vai seguindo. Contabilidade, ó, tá vendo? Eu deixei dois técnicos aqui. A gente pode avançar aqui para o grupo de desenvolvimento. Aí eu posso pegar dois usuários aqui de teste também, ó, Caio e também Eduarda Gomes, beleza? Aí você vai avançando aqui nos grupos, colocar as pessoas. Legal? Então essa é a segunda etapa. Terceira etapa, regras de negócio para associar os grupos baseado em critérios desejados. Ou seja, eu criei o grupo, eu associei os usuários. Agora, nós precisamos criar regras para garantir que quando for aberto um chamado em determinadas condições, condições essas que são vocês que têm que definir, esses grupos sejam associados. Beleza? Então, administração regras, regras de negócio para chamado. Aqui nessa tela a gente vai criar as regras de negócio, beleza? Então, é bem simples, eu vou criar aqui uma regra, o nome da regra eu vou colocar, sei lá, associar equipe compras, por exemplo.
Vou marcar uma entidade filha para garantir que essa regra funcione em qualquer entidade. Ativo sim. Usar a regra para adicionar, tá? Porque é no ato da criação do chamado. E aqui no critério, eu posso criar o critério que eu quiser para associar ao grupo. Mas qual que é o cenário mais comum? É você associar o critério baseado, no caso do grupo, baseado em categorias, tá? Então, se eu for aqui em categorias, vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, compras, por exemplo. Deixa eu aumentar aqui essa lista. Ó, tá vendo aqui, ó, compras? Tenho novas compras, tenho pedidos, tenho os serviços que a área atende, né? Eu poderia, se eu quisesse, algo mais elaborado, tipo assim, se for novas compras, é uma equipe, se for pedido de compra, se for pedidos, é outra equipe. Mesma coisa para TI. Eu não vou fazer isso porque eu quero simplificar essa central de serviços aqui. Então, eu vou escolher só o quê? Categoria sob, né? Então, o critério vai ser sob. Aí vou colocar compras. Aí é bem simples. Tudo que tiver abaixo de compras, o que é que ele vai fazer? Ações, atribuir, grupo técnico, né? Grupo técnico, atribuir, aí você escolhe o grupo criado. Acabei de criar uma regra para uma equipe. Como é que eu consigo fazer um teste rapidamente? Como superadmin mesmo, até para facilitar. Eu vou aqui em assistência, criar chamado. Eu poderia testar isso pelo formulário, mas eu só quero validar mais rapidamente a regra. Vou colocar aqui, ó, teste, teste. E aqui na categoria, eu vou escolher qualquer categoria que estiver abaixo de compras. Ó. Por exemplo, novo contrato de fornecedor. Vou mandar. E aí, com o chamado aberto. Ó, o chamado caiu como em atendimento, então já sei que a regra funcionou. Compras. Beleza? Então a regra está funcionando. E aí por aí vai, você cria uma regra para cada equipe. Lembrando que toma cuidado para não esquecer de criar uma regra para cada equipe, né? Se você tem 5 equipes, tem que criar uma regra para cada uma. Se você criar só de 4 equipes, aí a quinta, se for aberto algum chamado para ela, não vai cair para ela, né? Para aquela equipe. Beleza? Aqui nesse exemplo, a gente não se estender muito, eu vou criar só para mais uma equipe, por exemplo, eu acho que a gente também associou contabilidade, né? Então, contabilidade. Vou criar uma regra para eles. Então, associar equipe, contabilidade. Ativo sim, entidades filhas sim. Critério, mesma coisa lá do outro. Categoria sob. Só tenho que ver se nesse ambiente tem categoria de contabilidade, porque se não tiver, vou ter que usar outro grupo. Ó, tem, beleza. Financeiro, contabilidade, ações. Grupo técnico, atribuir, contabilidade. Bem simples, tá? E aí, se a gente voltar aqui nas regras criadas, eu tenho o nome da regra, o que é que a regra observa e o que é que ela faz. Bem simples. Aí eu poderia, enfim, poderia depois colocar a regra de SLA, né? Ou na mesma regra, um SLA padrão, ou uma regra separada. Isso aí você sabe muito bem que é mais a critério de cada um, beleza? Então, essa aqui seria a terceira etapa para garantir que as regras funcionem, né? As associações ali em chamadas. A quarta etapa seria criar um perfil específico de atendimento com permissão apenas para grupos. Dessa forma, você evita que as pessoas vejam chamadas de todo mundo. Isso aqui é uma coisa que muita gente acaba pulando, né? Inclusive, se você quiser pegar algumas dicas mais direcionadas para a parte central de serviços, nós temos um curso, tá, na Udemy sobre essa parte central de serviços, tá? É um curso que está até bem avaliado, quem quiser adquirir aí, vou deixar na descrição com um desconto aí para vocês esse curso lá da Udemy, legal? Beleza, então a parte de perfil, né? Perfil aqui. Qual é a dica que eu dou para vocês, até para simplificar aqui o entendimento? O perfil de atendimento padrão do GLPI, a grosso modo, é esse perfil aqui, ó, Technician. O que é que vocês podem fazer? Vocês podem renomear o perfil, colocar outro nome, como por exemplo atendimento, e aqui vocês removem as permissões que não forem precisas, tá? E aí, como dica, eu vou dar para vocês esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um perfil chamado atendimento,
Aqui em ativos, caso vocês não queiram que os técnicos acessem ativos, vocês podem remover aqui tudo, ó, aí salva. Assistência. Vocês vão colocar aqui em chamados essas opções aqui, ó, tá? Essas opções são as que o técnico precisa. Deixar desse jeito aqui, ó, exatamente assim, você garante que ele não vai ver chamada de todo mundo, mas só do próprio grupo. E não pode criar nem excluir, né, nem apagar chamados. Beleza? Acompanhamento, deixa essas opções. Validações, deixa essas opções aqui. E aqui o restante você pode deixar desmarcado e você salva aqui embaixo. Ciclo de vida, a priori não precisa mexer em nada. Gerência, desmarca tudo, porque atendimento não é permissão para outra coisa. Ferramenta, você desmarca tudo, tá? Vou até tirar essa base de conhecimento aqui, ó, porque isso aqui era de outro vídeo, né? Administração, você deixa marcado só o histórico, beleza? Lembrando mais uma vez que é um perfil focado em atendimento, ok? Assim, aqui em administração deixa marcado essa permissão de transferir também, ó, porque caso o técnico precise transferir o chamado para outra entidade, ele vai ter a permissão, tá? No configurar, você pode deixar marcado essas opções, ó, personalização, todos os painéis deixa marcado como ler, e aqui deixa marcado a visão de usuário, tá? Você quer padrão de atendimento também. E é isso, tá? De configurar para cima é o que você vai mexer. Pronto. Seguindo aqui, a quinta etapa é você associar o perfil criado aos técnicos, beleza? Então, aqui na administração usuários, o que eu vou fazer? Eu posso fazer um filtro para poder simplificar isso daqui, ó. Vou fazer assim, ó. Aqui no filtro, né, de pesquisa, eu vou colocar assim, ó. Grupos sob... na verdade, grupos né? Posso colocar assim. Ah, quero ver todo mundo que é do grupo de compras. Ó, tem 2 pessoas. Aí eu seleciono tudo, ações, associar a um perfil. Aí você escolhe o perfil. Normalmente, o perfil padrão, tá? Aí mais uma coisa, a gente tá falando aqui agora de entidade. Tem um vídeo aí para vocês só sobre entidade, não vou me estender muito em cima disso. O padrão de atendimento é que o perfil ele seja a partir da entidade raiz e recursivo. Isso significa que qualquer chamada aberta de qualquer entidade, contanto que seja para o grupo lá daquele técnico, ele vai poder enxergar. Mas se por algum motivo eu quisesse que, por exemplo, a Alice é do grupo de compras, mas ela só pode atender chamados que forem abertos de determinada entidade, aí você limita aqui, você escolhe especificamente. Mas se não for o caso, marca na raiz recursivo, que é o padrão. Aí você associa. Beleza. Agora eu vou pegar a contabilidade, que é outro grupo que eu também associei lá, né? Vou selecionar todo mundo, associar a um perfil, atendimento, recursivo, adicionar. Beleza. Aqui tá dando erro porque tem um usuário que já estava com esse perfil, tá? Então desconsiderem aí. Beleza, então essa foi a quinta etapa, associar o perfil aos técnicos. Lembrando que no caso de perfil, se o usuário já tiver logado, você pede para ele relogar, tá? Para poder funcionar aqui o novo perfil, ele conseguir enxergar. Agora, a última etapa seria abrir alguns chamados e validar se a limitação do grupo usando o recurso... Perdão. A última etapa seria abrir alguns chamados para essas equipes e validar se os técnicos estão enxergando apenas chamados do próprio grupo, tá? Então, como é que a gente faz isso? Vamos lá. Aqui como superadmin mesmo, aí mais uma vez, eu poderia estar utilizando formulários, tá? Na prática, formulário para compras, outro formulário para contabilidade. Eu só estou adiantando aqui o assunto para vocês, beleza? Mas tem um material na descrição aí complementar. Vou abrir aqui mais um chamado para compras. Vou abrir aqui o chamado. Também vou abrir 2 chamados que sejam só para contabilidade, porque o que a gente vai fazer agora? Nós vamos validar se cada equipe só está vendo os chamados da equipe mesmo. É uma validação que é interessante fazer só por garantia, só para ter certeza, tá? Aí tem mais uma dica aí para vocês. Ó, assistência chamados.
Ó, então se a gente olhar aqui essa coluna, né, atribuído ao grupo técnico, dá para ver que tem 2 chamados da contabilidade e tem os 2 de compras aqui. Agora, como é que você valida mais fácil? Porque aqui eu estou no SuperAdmin, né? Beleza? O que eu posso fazer? Aqui nos usuários, eu posso, por exemplo, pegar a Brenda, que é do grupo Contabilidade. Ela já está com o perfil. O que eu vou fazer? Eu vou personificar o usuário dela, clicando nesse botão. Quando eu fizer isso aqui, ó, é como se eu tivesse logado com a conta dela. Aí eu vou trocar o perfil aqui. E aí, assistência chamados. Tá? Se você reparar, eu só estou vendo chamado de contabilidade. Foi até legal ter aparecido esses chamados novos aqui, porque fica mais uma dica para vocês. Lembra que eu falei que é interessante criar uma regra para cada grupo? Quando você não faz a regra corretamente, acontece isso daqui, ó. Isso aqui é tudo chamado de teste, né, de outras coisas que foram abertos. E por que que ele caiu como novo? Porque o GLPI não identificou nenhum grupo técnico que é responsável daquele atendimento. Então é por isso que é importante você fazer isso, tá? Esse ajuste aí para cada grupo. Beleza, está funcionando. Agora eu posso fazer um teste com o pessoal de compras. Deixa eu ver aqui, ó. É que eu não lembro, né, de cabeça quais são os usuários aqui, só para te fazer um filtro. A Alice e a Ana Souza, né? Vou pegar a Ana Souza. Ó, o perfil atendimento, recursivo, grupo técnico, compras. Mesma coisa, vou personificar, vou trocar o perfil, assistência, chamados. Ó, então, compras. Beleza? Tá aqui no chamado de compras. Se você reparar, o chamado de contabilidade não está aparecendo, então está funcionando. Depois disso, o que você pode fazer? Se você abrir o chamado de teste, você joga para a lixeira aquele chamado, tá? Posso pegar esses chamados aqui, já que não é chamado de verdade, ações, colocar na lixeira para garantir que ninguém interaja neles, beleza? E essa foi a última etapa, basicamente, para você validar. Beleza? Então é muito mais vantajoso você utilizar grupos técnicos para você identificar a equipe técnica que está atendendo aquele chamado ou que recebe aquele chamado. Lembrando mais uma vez que os materiais relacionados a este vídeo estão na descrição. Legal? Gostou desse vídeo? Deixe seu like, se inscreva, comente o que você achou. Lembrando que quem quiser apoiar um pouco mais, você pode virar membro do canal e ganhar alguns benefícios. E também, se você estiver precisando de um treinamento ou de uma consultoria especializada para o seu negócio para o GLPI, você pode contar conosco. É isso, pessoal. Mais um vídeo para vocês, um vídeo bem interessante, um vídeo bem elaborado. Valorizem o nosso trabalho. Muito obrigado para todo mundo que nos apoia, comentando, deixando like e tudo mais. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!